Vamos dar início à última sessão das comunicações de hoje. Temos 2 oradores apenas que partilham algo em comum. Um deles vocês já conhecem, a Joana Cortinha, já fez uma apresentação antes, mas vai trazer a este painel o mesmo que o engenheiro Joaquim Teixeira. São experiências de investigação que nascem em ambiente formativo, académico, distintas. A Joana Cortinhas fez a sua tese de mestrado preocupada com estas questões da eficiência e da Passive House, estudou o impacto da geometria da forma no desempenho dos edifícios. E o caso do engenheiro Joaquim Teixeira é um bocadinho diferente, porque ele, no âmbito de uma formação, de uma pós-formação em reabilitação, acaba por se envolver também nas questões da otimização em contextos geoclimáticos particularmente adversos e traz a experiência dos Açores e das suas particularidades específicas para nos justificar ou explicar como é que o resultado da investigação justifica determinadas opções que podemos fazer para ter melhores desempenhos. Portanto, eu vou, não roubando mais tempo a ninguém, vou passar de imediato a palavra à Joana Cortinhas e vamos para o impacto do fator forma no desempenho energético dos edifícios. Pronto, boa tarde novamente a todos. Agora vou apresentar um projeto um pouco diferente do que apresentei ainda há pouco, que foi um projeto de investigação que eu realizei no âmbito da minha tese de mestrado, orientada pela professora Clara Val, e que fala do impacto do fator de forma no desempenho energético dos edifícios. Ao longo destes 2 dias nós temos estado a falar muito sobre os princípios da Passive House, as soluções Passive House, mas também penso que na sessão da manhã falámos de uma coisa muito importante, foi que a Passive House assenta, primeiro de tudo, no solar passivo, nas estratégias solar passivas. E o que é que nós, enquanto arquitetos e enquanto projetistas, podemos dar ao projeto, às decisões iniciais de projeto, para que, no fundo, haja uma otimização do desempenho já a partir da fase inicial de desenho. E para isto, começámos por fazer, então, um olhar àquilo que era feito no passado, onde percebemos que as estratégias utilizadas baseavam-se em estratégias solares passivas, em que a forma, a própria geometria da forma, acabava por dar resposta a uma série de condições do lugar, condições do clima, pronto, por não haver ainda acesso a sistemas tecnológicos como temos hoje em dia, e também muito por uso dos sistemas passivos. Ao contrário, analisando então o momento presente em que vivemos, vemos que os sistemas ativos tomaram uma preponderância muito grande naquilo que toca a resolver questões de conforto térmico no interior dos edifícios. Ou seja, estes são sistemas que precisam de energia constante para funcionarem e para trazerem condições de conforto ao interior dos edifícios. E com isto, chegámos a um momento em que é necessário avaliar o presente de maneira a podermos propor um futuro mais equilibrado, ou seja, voltarmos a introduzir no projeto todas estas questões base do que é a arquitetura solar passiva e depois sim, quando e se necessário, darmos um cheirinho das tecnologias que já nos estão disponíveis para obtermos o desempenho necessário. Posto isto, apresentar então o objeto de estudo desta dissertação, que foi o fator de forma. E o que é este fator de forma? O fator de forma é uma medida da compacidade de uma geometria, ou seja, é tradicionalmente entendido como o rácio entre a área da envolvente de uma geometria, que simboliza o potencial de trocas de calor que existem com o exterior, e o volume dessa própria geometria, que simboliza o potencial da energia armazenada. Eu costumo dar um exemplo que me parece muito simples de entender quando estou a explicar isto, que é, se pensarmos no nosso próprio corpo, quando nós temos frio ou quando temos aquela sensação mais desconfortável, nós temos tendência a enrolar-nos sobre nós próprios. E o que é que estamos a fazer, no fundo? Para o mesmo volume, estamos a diminuir a nossa superfície de contacto com o exterior e rapidamente temos aquela sensação mais confortável e mais quente. Este esquema que apresento aqui mostra-nos então como variações de geometria causam então um aumento do fator de forma, ou seja, criam edifícios
menos compactos, mas também há aqui um fator muito preponderante que o Francisco Moita explica muito bem no seu livro da energia solar passiva, que é entendido pelo princípio da similitude, que nos diz que o tamanho também é um parâmetro que influencia muito esta questão da complexidade dos edifícios, ou seja, para uma forma que tenha um aumento constante, o volume interior vai aumentar exponencialmente em relação à sua área de superfície, ou seja, isto era uma questão que o João Marcinho falou de manhã, que para edifícios de tamanho já considerável, variações da envolvente não têm um impacto tão direto no seu desempenho como para edifícios de menor dimensão. Isto foi então o mote que deu início a esta investigação que eu fiz, foi como é que podemos mensurar este impacto do fator de forma e como é que podemos adaptar, tendo em conta o clima português, o fator de forma como uma estratégia bioclimática que nos permita conter as perdas que se dá pela envolvente de um edifício. E a partir daqui, utilizando a ferramenta do SketchUp, foram modeladas inicialmente uma série de tipologias que, com recurso ao plugin do Design Page, um plugin desenvolvido pelo Passive House Institute, foi possível caracterizar todos os parâmetros da envolvente, todas as superfícies térmicas, os envidraçados, as zonas climáticas, aqui os coeficientes de transmissão térmica. E depois disto, exportar todos os resultados para a ferramenta do PHPP, onde foram então tabeladas todos estes parâmetros e resultados obtidos. Esta primeira fase foi feita uma análise a várias tipologias, como podemos ver aqui nesta tabela, todas elas com uma área útil de 100 metros quadrados e com o mesmo volume, com um volume de 300 metros cúbicos. O que variava então seria a área que cada geometria tem disponível para efetuar então trocas de calor com o exterior. Deu-nos então uma série de fatores de forma diferenciados que resultaram neste gráfico que temos aqui. Este estudo foi feito para as tipologias tabeladas em 4 climas diferentes. O que é que verificamos aqui? Verificamos a tendência crescente e a linearidade que existe com o aumento do fator de forma e as perdas térmicas que se dão pela envolvente destas geometrias. Só para termos aqui um exemplo, se selecionarmos aqui 2 tipologias que correspondem uma a uma forma mais compacta e outra a uma forma que tenta exemplificar aquilo que será a casa-pátio, vemos que apenas, uma análise muito abstrata, obviamente, apenas uma variação da geometria da forma proporciona 40% mais de perdas de calor com o exterior. Okay? Apenas variando a forma destas tipologias. Outra coisa também que podemos verificar é que, de acordo com os diferentes climas, quando estamos a analisar um clima mais rigoroso, como é o caso de Bragança, o fator de forma tem ainda mais impacto, ou seja, as perdas são ainda maiores relativamente a uma tipologia com um fator de forma mais elevado. Posto isto, passamos para uma segunda fase da nossa investigação, que em conjunto com a HomeGrid, que disponibilizou toda a informação necessária e todos os casos de estudo necessária, foram analisados também uma série de projetos de conceção ou de consultoria por parte da HomeGrid, em que tentámos então perceber em projetos reais como é que se comporta então o fator de forma relativamente às necessidades de energia para aquecimento. Isto foi uma folha que nós criámos no PHPP, que temos utilizado em todos os projetos a partir de agora. A nossa ideia é criar uma base de dados e ir aumentando este conhecimento. Temos ali então a área útil de cada projeto, a área de envolvente, o volume, e depois comparamos então o fator de forma obtido com as necessidades de energia para aquecimento. Passando então a mostrar este gráfico inicial, o que é que temos aqui? As várias tipologias que foram estudadas. Podemos identificar rapidamente 2 picos aqui a meio do gráfico. Eu não sei se este laser está a funcionar. Está. Podemos identificar rapidamente 2 picos que foram caracterizados como projetos excepcionais, pelo que analisámos então o gráfico sem a presença deles para termos uma ideia de como será então esta curva de tendência. Uma coisa que podemos verificar logo à partida
é então ali o limite do fator de forma de valor de 1, ou seja, que são todos os casos de estudo com fator de forma inferior a 1 são então casos em que o volume é superior à área da envolvente. E como podemos ver, eles registram então um patamar bem inferior de necessidades de energia do que os restantes casos de estudo. Pronto, verificamos então a tendência crescente na mesma, relativamente ao aumento do fator de forma e ao aumento também das necessidades de energia para aquecimento. E vamos então focar em alguns exemplos que podemos retirar desta análise. Vamos começar aqui pelo projeto em Óbidos, que é então o projeto com o menor fator de forma e que também acaba por ser com menor necessidades de energia, e depois também aqui o projeto em Torres Vedras. E o que é que temos aqui? Temos que o projeto em Óbidos e o projeto em Torres Vedras, apesar de serem os dois os projetos que têm área útil, a maior área útil desta amostragem, podemos ver como o projeto em Óbidos, por ser mais compacto, desenvolve-se em 2 pisos, do que o projeto em Torres Vedras, que tem aqui muitas reentrâncias e saliências, desenvolve-se apenas num piso térreo, acaba por aumentar a sua área de envolvente consideravelmente relativamente ao seu volume interior. Enquanto que o projeto de Óbidos acaba por compactar esta área de envolvente, proporcionando então menos trocas com o exterior. E daqui podemos ver que, apesar de serem 2 projetos com área útil muito semelhante, o desempenho de um e o desempenho do outro. Passando a seguir, então, mantendo aqui o projeto em Torres Vedras, temos o exemplo do projeto em Aveiro. Este é o projeto mais pequeno que temos nesta amostragem, o que nos leva ao que eu estava a dizer há pouco, ao fator do tamanho, que é um fator também muito preponderante nesta análise. Este, como é um projeto tão pequeno, não consegue conter muito volume no seu interior, pelo que o seu fator de forma acaba por ser, juntamente com o projeto em Torres Vedras, dos fatores de forma mais elevados que temos aqui nesta análise. Avançando depois para 2 casos que foram, no fundo, o problema de projeto que deu o mote para toda esta investigação. Estamos a falar do projeto em Gaia e do projeto em Coimbra. Ora, o que é que aconteceu aqui? O projeto em Gaia é anterior ao projeto em Coimbra e eles tinham um programa muito parecido, os dois. Sendo que o projeto em Coimbra partiu da base do projeto de Gaia. Ora, o que é que aconteceu? À medida que o projeto se foi desenvolvendo, muito por vontade dos clientes, foram acrescentadas, como vemos aqui, este volume saliente da caixa de escadas, aqui uma série de palas, o volume da entrada que acaba por se prolongar por toda a fachada, a própria cobertura mais inclinada, para manter a imagem estética que os clientes queriam dar à sua casa, acabou por aumentar a área de envolvente exterior consideravelmente e acaba por, estamos então a falar de um fator de forma bem mais elevado, o que nos resultados finais podemos ver aqui algumas diferenças consideráveis. Depois passar então, só para terminar, avaliar aqui então os nossos casos que foram considerados excepcionais. Isto porquê? Se avaliarmos aqui o projeto em Oeiras e o projeto nas Caldas da Rainha, o que é que vemos? Vemos 2 projetos em que apesar já com aqui alguns recortes na sua envolvente, acaba por disponibilizar mais área de envolvente com o exterior, enquanto que o projeto nas Caldas da Rainha é um pouco mais compacto, é verdade, mas neste caso o fator preponderante foi outra das estratégias de solares passivas utilizadas foi a orientação dos vãos. O que é que acabou por acontecer? O projeto em Oeiras, fruto desta grande fachada envidraçada a norte, acaba por ter um balanço energético muito negativo no balanço das janelas, enquanto que o projeto nas Caldas da Rainha acabou por intensificar esta estratégia, voltando praticamente todos os seus envidraçados a sul, obtendo então um balanço energético muito positivo e muito superior ao projeto em Oeiras. E isto toca-nos aqui num ponto muito fulcral, que é um projeto
é conseguido com um conjunto de estratégias, ok? E têm que ser todas otimizadas e pensadas como um todo. Ou seja, eu posso estar a trabalhar na questão da otimização da forma, mas tenho que ter em mente também todas as outras questões que são a base para um desempenho energético mais favorável. E isto tudo começa nas decisões de projeto. Isto tudo para dizer que, como vimos, há uma relação linear entre o aumento do fator de forma e o aumento das perdas que se dão pela envolvente de um edifício, e que o impacto deste fator de forma é tanto maior quanto mais rígido for o clima, como vimos aqui no caso de Bragança. E nos casos de estudos abordados, verificou-se também esta tendência crescente do aumento das necessidades de energia para aquecimento em função do fator de forma. Isto, claro, que tratando de projetos reais e exemplos reais, há então estas variáveis que impactam o resultado, que têm a ver com a própria implantação do edifício, a orientação dos envidraçados, a própria área dos envidraçados, a maneira como é definida toda a envolvente opaca, os coeficientes de transmissão térmica. Isto são tudo variáveis que temos de ter em conta num projeto de arquitetura, de modo, então, a voltarmos a dar ao projeto esta capacidade de resposta e não basearmos apenas em estarmos a incorporar no edifício uma série de sistemas que consomem energia constantemente para resolver os problemas que nós não conseguimos resolver nesta fase inicial de projeto. E pronto, fica então aqui o apelo de voltarmos a dar ao projeto esta capacidade de resposta que ele teve e que ele deveria continuar a ter. Muito obrigado, Joana. Obrigada. Creio que é uma excelente comunicação para nos fazer lembrar que não chega o desempenho, a tecnologia e as escolhas e opções materiais. De facto, a forma é o suporte base e é, no mínimo responsável por 35% a 40% do sucesso de uma construção com bom desempenho termodinâmico. Eu passo a palavra agora ao nosso convidado Joaquim Teixeira. São os Açores que estão em cima e o desafio é elucidar-nos como ultrapassar as adversidades climáticas de um clima tão traiçoeiro, ou pelo menos tão diferente daquele que estamos habituados, embora estejamos em contexto de clima moderado ou temperado, igualmente ao que temos aqui no continente, não é? Mas a palavra moderado aqui, de facto, aplica-se e entende-se de maneira distinta, não é? Sem dúvida. O que eu vou apresentar é o resultado, ou é um excerto do resultado de um trabalho de investigação que eu fiz no âmbito de uma pós-graduação em Construção e Reabilitação Sustentável, cujo tema versava soluções técnicas para a eficiência energética em edifícios nos Açores, com um caso de estudo com a aplicação do conceito Passive House. O objetivo deste estudo era demonstrar a existência das soluções técnicas construtivas adequadas ao clima e ver de que forma é que o conceito Passive House poderia ser aplicado nos Açores, apresentando as soluções técnicas, tendo em conta um caso de estudo sujeito à metodologia de cálculo do Passive House. Este estudo teve algumas limitações, necessariamente porque eu quis fazer a comparação entre 21 locais do continente. Isto é, utilizei 3 localizações nos Açores, Angra do Herismo, Horta e Ponta Delgada, uma localização na Madeira, no Funchal, e 17 localizações no continente. E, atendendo a isso, tive que tomar uma premissa, uma limitação, uma premissa de não intervenção na solução arquitetónica para ajustar à zona climática. Depois, por outro lado, o caso de estudo é um projeto que foi desenvolvido para uma localização, não importa agora qual é, mas que apresentava grandes vãos orientados a sul e isso era adequado para essa localização. Depois, os outros aspectos são meramente técnicos, vou passar à frente deles. Ora bem, antes de irmos para o caso de estudo em concreto, se analisarmos
não somente a qualidade, não somente terem em atenção a qualidade no ar, no que respeita à presença de contaminantes, e também a temperatura, nós temos outro pormenor que é importante para garantir a qualidade e o conforto ambiental para os utilizadores, que é a umidade. E a relação entre temperatura e umidade são extremamente importantes. Estes gráficos que nós vemos aqui projetados já são muito conhecidos. O da esquerda aparece numa publicação do arquiteto Francisco Moita, datada de 85, mas ela, ao fim e ao cabo, resulta de uma outra também, já muito mais antiga, da década de 50, de um autor alemão, em que mostra nitidamente, ambas mostram nitidamente quais são as zonas de conforto e para que umidades e temperaturas é que, ou relação entre a umidade e a temperatura é que corresponde ao binómio confortável, ao menos confortável, mas ainda numa gama de conforto, e àqueles que de todo são confortáveis. E também os efeitos que isso tem nas próprias edificações, como, por exemplo, uma temperatura elevada e uma umidade relativa elevada serem propícios ao desenvolvimento de bolores. Ou uma temperatura muito baixa e uma umidade relativa muito baixa serem propícios ao desenvolvimento de doenças respiratórias. Ora, efetivamente, existem algumas normas, vêem-se em rodapé, não se vê muito bem, a ISO 7730, a ISO 14415 e a ASHRAE 585 de 2017, acabam por apontar valores mínimos e máximos, quer para a temperatura, quer para a umidade, num contexto de projeto. Em concreto, a ISO 7730, que aborda a ergonomia do ambiente térmico, indica que a umidade relativa deve situar-se entre 30% e 70%. São, como vemos ali, aqueles retângulos a vermelho e a verde. O retângulo a vermelho representa, no inverno, os limites extremos, quer da umidade relativa, quer da temperatura. Portanto, a umidade relativa entre 30% e 70%, e a temperatura entre 20 e 24 graus, e no verão a temperatura entre 23 e 26 e a umidade relativa também entre 30% e 70%. Como vamos ver mais à frente, no caso concreto do Passive House, estabelece que a zona mais confortável em termos de temperatura e umidade é sensivelmente igual a esta. Portanto, o mínimo de temperatura, efetivamente, é os 20 graus, o mínimo de umidade e o máximo de umidade, efetivamente, são os 30% e os 70%. No que diz respeito ao máximo da temperatura, não é exatamente assim, ela é progressiva no aumento de temperatura à medida em que se reduz a umidade. Vamos ver mais à frente. Ora bem, indo em concreto ao clima açoriano. O clima açoriano é temperado e úmido, o que representa um desafio, e tem uma reduzida amplitude térmica diária no verão. No âmbito do meu trabalho, estudei muitos gráficos, fiz muitos gráficos para perceber como é que estes dados que aqui se vêem são os dados recolhidos da base de dados climática do Passive House Institute para a horta, em concreto. Mas, analisando para as várias localizações, não só da horta, mas noutras localizações nos Açores e no continente, estudando mais em específico o caso dos Açores, mais concretamente a horta, porque é o que apresenta maior umidade relativa, comparativamente com as demais localizações nos Açores. E dos vários gráficos que estudei, acabei por concluir que havia aqui desafios potenciais, que é o facto de nós termos uma umidade relativa no exterior das edificações superior àquela que nós desejamos ter dentro das edificações, como vimos nos gráficos atrás. E mais ainda, se nós quisermos fixar uma umidade absoluta de 12 gramas por quilo, que é o que fixa
precisamente a norma Passivhaus, não mais do que 12 gramas por quilo, nós vemos que a umidade relativa teria que baixar significativamente, e a umidade relativa no exterior das edificações é superior a essa. E depois ainda tem aqui um outro pormenor a acrescer, é que a pressão de vapor, em função destes dados, a pressão de vapor no exterior das edificações é superior no interior das edificações. E o que é que isto significa? Significa que a tendência é a bombagem da umidade de fora para dentro. E isto é um desafio técnico que tem que ser ultrapassado e não são as construções tradicionais com as soluções tradicionais que o ultrapassam. Analisando as 21 localizações, tal como eu falei, no que respeita à frequência de sobreaquecimento, e esta análise já feita utilizando o package de cálculo do Passivhaus Institute, e comparando as diferentes localizações com o mesmo projeto, o mesmo caso de estudo, verifica-se que, e os ensaios foram feitos considerando sem ventilação natural noturna e com ventilação natural noturna, para nós percebermos que a ventilação natural noturna efetivamente é um bom contributo para o arejamento das edificações. Mas que não vai resolver o problema nos Açores, porque o clima é úmido e estamos com a ventilação natural noturna nos Açores só estaríamos a colocar umidade dentro de casa. Ora bem, nota-se, por este estudo, nota-se que efetivamente existe uma melhoria com a ventilação natural noturna, mas com aquele projeto nós vemos que o mesmo projeto para as diferentes localizações nós vemos resultados muito diferentes. Nós vemos locais em que são os que estão a verde escuro, em que passam de imediato os critérios Passivhaus, e vemos, por exemplo, aqueles que estão a vermelho, em que estão muito acima dos limites estabelecidos pelo Passivhaus Institute segundo o padrão Passivhaus. No que respeita à elevada umidade, nós vemos a horta no topo, precisamente, é que apresenta, isto são valores, a frequência de elevada umidade, obviamente dentro da edificação, com o mesmo projeto analisado nestas 21 localizações, e nós vemos que, por exemplo, em Bragança não tem problema nenhum, não tem em Bragança, nem em Manteigas, nem em Castelo Branco, por exemplo, ou seja, toda aquela mancha verde muito escuro passam os critérios Passivhaus. E sem e com ventilação noturna, nós vemos que alguns locais melhoram, por exemplo, Santarém e Beja melhora significativamente fazendo ou promovendo a ventilação natural noturna. Melhora no Funchal, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada, mas não é o suficiente para passar os critérios Passivhaus. E pode-se fazer esta pergunta, então, mas melhora e é úmido? Bem, é úmido, mas a umidade não é constante ao longo do ano, ela é variável, portanto é possível haver situações em que haja algumas melhorias, mas não é o suficiente para passar. Estes mapas, isto é a representação igual, simplesmente no mapa, e isto é só curioso para se perceber que a zona do país em que cumpre no que respeita à umidade dentro das edificações é o norte do país e a zona interior. E as zonas em que os resultados são piores são mais as zonas do litoral e do sul, e as ilhas, naturalmente. O package de cálculo do Passivhaus envolve muitos separadores, são 36 separadores. Eu queria mais 4 para poder fazer o meu estudo, e neste estudo, a análise que eu fiz, muito embora o package de cálculo faça um cálculo ou apresente os seus resultados sob a forma de resultados anuais, eu tive que fazer os cálculos ao nível mensal, e esses cálculos estão lá dentro do próprio package. Portanto, os cálculos são todos feitos a nível mensal, simplesmente eles são apresentados a nível anual. E eu tive que fazer a análise a nível mensal e para isso desenvolvi algumas folhas, alguns separadores de cálculo para apresentar os resultados a nível mensal. E aqui verifica-se que para a horta, que é aquele que apresenta os resultados mais gravosos, nós verificamos que
na frequência de sobreaquecimento e na frequência de excessiva umidade, há meses, são aqueles meses, no primeiro caso da frequência de sobreaquecimento, são os meses de julho, agosto e setembro, e que são aí que precisamente são excedidos os valores limite da norma Passival. Nos outros meses não há problemas, e no caso concreto da frequência de elevada umidade são os meses de junho a outubro. E nós temos uma situação de desconforto dentro das edificações, precisamente, é aquela mancha à laranja numa barra ali no meio, são precisamente nos meses de junho a outubro. Ou seja, existe situação de conforto dentro das edificações em todos os meses, à exceção de junho a outubro. Situação de conforto no que respeita à umidade, bem entendido. Os gráficos abaixo mostram, o da esquerda, a classificação que obteria caso conseguisse passar em todos os critérios Passivaus, e o da direita é o gráfico que costuma ser utilizado nos estudos Passivaus, nos estudos académicos, com a dita mancha de conforto e a mancha de um pouco menos de conforto, e aquela linha a vermelho representa os 12 gramas por quilo, que são o limite. E nós vemos que há ali alguns meses aqueles asteriscos representam o posicionamento dos resultados segundo o binómio de temperatura e umidade. E vemos que há ali 5 meses que efetivamente estão para além dos 12 gramas por quilo e estão fora da zona de mais conforto. Ora bem, isto para cumprir todos os critérios Passivaus, além dos outros critérios que teria que cumprir, nós temos que ter, preferencialmente, todos aqueles asteriscos abaixo da linha a vermelho. E dentro, naturalmente, dentro daquela zona de maior conforto. Aqui vê-se já em ponto grande, aqui os mesmos gráficos em ponto grande. No que respeita... estes são gráficos que, ao fim e ao cabo, ilustram os resultados no que diz respeito a rácios de umidade no interior. São gráficos que eu desenvolvi e que vão buscar valores dentro do PECADES de cálculo, e uns que já existem e são calculados no PHPP e outros que eu tive que calcular e introduzir para mostrar os seus resultados e conseguir-se perceber de que forma é que estes valores de temperatura e umidade dentro da edificação, como é que eles se relacionam com os resultados que se obtêm do exterior da edificação. E, tendo em conta isto, foram estudadas as medidas de melhoria para as diferentes localizações. Eu vou mostrar aqui só para o caso da horta. E, no caso concreto da horta, analisadas as diversas possibilidades de intervenção no edifício sem intervir na arquitetura, houve a possibilidade de intervir aqui no isolamento ético, porque foi possível reduzir a espessura do isolamento, porque ela a que estava prevista era para uma outra localização. Mostrou-se necessário prever um arrefecimento ativo com recurso a um ar-condicionado de baixa potência de arrefecimento e pequeno caudal de insuflação de ar. É um único aparelho na sala de 9.000 BTUs, que é uma capacidade máxima de arrefecimento muito baixa, é possível para satisfazer as necessidades de arrefecimento que surgem quando ocorrem aqueles picos de sobreaquecimento no verão. Mas é necessário, é inevitável, e não há outra forma a contornar, é inevitável uma unidade de desumidificação para conseguir resolver o problema da umidade dentro das edificações. E recorrer-se a uma ventilação adicional automática, controlada por diferença de umidade, e uma taxa adicional de renovação de ar de 0,15 volumes por hora. O que permite uma melhoria substancial do conforto higrotérmico e atingir-se pelo menos 22 graus de temperatura do ar interior e a redução da umidade relativa. Isto é, com estas medidas, nós, em vez de termos entre 20 e 25 graus, temos entre 22 e 25 graus, durante todo o ano. E, naturalmente, evitar-se a ventilação natural noturna, por forma a evitar-se a entrada no edifício de ar com elevada umidade relativa. Passa todos os critérios Passivaus. E, nos resultados mais detalhados a nível mensal, vemos que já não há manchas vermelhas
passa em todos os critérios. E mesmo naquele gráfico aqui em baixo, vemos que está dentro do não vai para além dos 12 gramas por quilo e está dentro da zona de maior conforto. Há ali um asterisco que parece que está do lado de fora, mas isso corresponde a arredondamentos de representação gráfica. Os outros gráficos, eu não detalhei estes gráficos, não vou agora falar dele também, mas fazendo uma análise um pouco mais detalhada é perceber por que razão, se o facto de nós termos uma pressão de vapor no exterior da edificação superior à do interior da edificação, se isto envolve algum tipo de problema. Usando esta solução técnica, que nós aqui prevemos com o ETICS, em que, cumprindo-se todas as normas construtivas que são previstas no conceito Passive House, nós não temos problema nenhum de condensações dentro dos elementos construtivos. Nenhum. Porque, inclusive, o próprio revestimento do ETICS tem um SD suficiente para funcionar de barreira e evitar que aquela umidade que está no ar ambiente exterior às edificações acabe por entrar nas edificações. Esta análise foi feita com um modelo estático, eu não me vou detalhar sobre isto, naturalmente feita com modelos mais dinâmicos, que poderá ter resultados, obviamente, mais rigorosos, mas ali naquela barra ali em cima, que tem verde e cor de laranja, nós vemos mancha a cor de laranja é quando ocorrem situações em que a pressão de vapor no exterior é superior à pressão de vapor no interior, ou seja, é quando existe efetivamente uma situação que pode ser penalizante ou crítica para com a construção. Nos outros meses não temos problemas, até porque, como estamos a trabalhar com temperaturas mais elevadas, seguindo os critérios Passive House, estamos a trabalhar com temperaturas no interior da edificação mais elevadas, nós também estamos com pressões de vapor no interior mais elevadas, o que acaba por conseguir compensar nos demais meses do verão. E, indo especificamente para os resultados do balanço energético nas 3 localizações dos Açores, porque aquilo que eu estive a detalhar foi o caso da Horta, mas se nós formos ver para as diferentes localizações nos Açores, vemos que os resultados são todos bons, todos cumprem com a mesma medida de melhoria, são cumpridos todos os critérios Passive House. As principais conclusões. Bem, a primeira conclusão é que das 3 localidades açorianas estudadas, aliás, inclusive comparando com as demais 18 localizações, uma no Funchal, as 17 no continente, a Horta apresenta os resultados mais gravosos no balanço energético, neste particular da umidade. Porque em termos de necessidades de aquecimento, obviamente, Bragança é muito mais exigente, naturalmente. A ventilação natural é útil em determinadas circunstâncias, não o é no caso destes climas mais úmidos e temperados. A recuperação entálpica nas edificações localizadas em climas temperados e úmidos, como é o caso do açoriano, não representa nenhuma mais-valia, porque ele é temperado, porque se ele fosse muito quente, aí já seria um caso diferente. As condições climáticas são relevantes no balanço energético. Isto significa que quando o projeto de arquitetura está na fase de concepção, devemos ter especial atenção às características climáticas e não considerarmos somente a exposição solar e outros critérios, mas temos que também ter em atenção a temperatura e a umidade. E como é que o par temperatura-umidade vai ocorrendo ao longo do ano. E, por último, para não me alongar mais, não obstante as limitações do estudo, a solução técnica com as medidas de melhoria preconizadas e a aplicação do padrão Passive House, ensaiado para este caso de estudo de referência, que não está otimizado para os Açores, porque se ele arquitetonicamente fosse otimizado para os Açores, teríamos resultados naturalmente muito melhores no balanço energético. Mas mesmo assim nós conseguimos chegar à conclusão que a aplicação do conceito Passive House, do padrão Passive House, é adequada ao clima temperado e úmido dos Açores, salvaguardando o conforto higrotérmico dos utilizadores e prevenindo danos de origem higrotérmica nas componentes do edifício, isto é, protegendo o edifício
de patologias que poderiam ocorrer de origem higrotérmica e demonstrando assim a aplicabilidade do conceito de Passive House neste clima. E muito obrigado, dou por concluída a minha apresentação. Muito obrigado, mais uma vez. E pronto, chegamos a um momento particularmente interessante, porque somos desafiados aqui a perceber a importância da forma e a importância do equilíbrio temperatura-umidade, portanto, o fator clima, fator forma, fator clima, e também somos induzidos a entender que há sempre condições eficientes para equilibrar ou compensar estas dificuldades. Portanto, não é por falta de instrumentos ou de meios que nós não atingimos os níveis de desempenho Passive House. Nunca será por isso. É, porventura, por falta de saber ou conhecimento. E esse é o nome do painel. De facto, o que está em causa é o saber. E o saber obtém-se, e eu estou-vos a dar tempo para pensarem nas questões, porque temos os oradores disponíveis. O conhecimento é exatamente isto. É a capacidade de equacionar um problema e de o demonstrar a partir da análise objetiva das soluções, da problemática, desde logo, e depois das soluções que temos ao alcance para ultrapassar essa limitação. Quer ela aconteça à cabeça, prévia, antes da definição da confinação definitiva da forma, ou após digamos, a definição da forma e quando temos de nos adaptar porque algo começou mais tarde no processo. Portanto, eu diria que a Passive House aqui acaba por nos criar condições para nos sentirmos confortáveis em relação à possibilidade de alcançar resultados e desempenhos cabais, não é? Mas estão aqui os especialistas e é aos especialistas que eu acho que temos de endereçar as questões, porque porventura alguns dos presentes estão num processo e o processo é o processo de iniciar ou de se desafiarem para embarcar neste barco da Passive House e porventura já têm um terreno ou têm uma casa para reabilitar e as limitações estarão à partida condicionadas na forma, na geometria, na orientação, no clima, porque o local não muda e é aqui que as questões se começam a colocar. E temos aqui duas pessoas que, confrontadas com problemas, nos trazem respostas. Há desafios, há perguntas? Há ali, sim senhor, perguntas. Há alguém que já está dentro e já sofreu as consequências na pele e, portanto, não recusa o desafio. Sim. A pergunta, eu vou colocá-la aos dois, eu penso que se pode colocar. A Joana falou aqui numa questão que é, nós temos preocupações dos estudos em termos arquitetónicos das necessidades bioclimáticas. E dentro da questão das necessidades bioclimáticas, obviamente que o fator de forma é um fator muito importante, mas há aqui uma questão que eu não sei se percebi bem e a pergunta é esta. A questão dos envidraçados e os fatores solares que podemos ou não optar, decidir quando estamos a projetar, eles vão ter uma influência muito grande no desempenho interno das construções e das casas. E vão ter um desempenho importante e uma influência importante, não só a nível do conforto térmico, mas também da umidade, porque fazendo variar a temperatura interna, vamos fazer variar as umidades relativas. Ou seja, nestes dois estudos e nestes dois casos, porque é uma coisa que eu reparo, aquilo é quase que uma manta curta às vezes que eu sinto nos projetos, mesmo nos fatores solares, melhor no inverno, pior no verão, portanto, ando ali às vezes nos limites, digamos assim, daquilo que é o conforto. E eu queria perceber exatamente dentro disto qual é a importância que os vãos envidraçados, eu acho que calculo que tenha alguma, nestes dois estudos. Diga-se, antes de mais nada, os meus parabéns, precisamente na questão do fator de forma, é uma questão que ando a discutir há muitos anos, e depois também era outra pergunta que eu ia fazer, se ele deveria estar regulamentado ou não, se a gente devia anular a questão dos fatores de forma, mas isso, pronto, é outra pergunta. Se calhar começo então por responder. Relativamente aos envidraçados, como eu referi ligeiramente na minha apresentação, eu penso que isto tem que ser um trabalho conjunto, tanto na definição da forma como depois no desenho dos envidraçados. O que é que isto quer dizer? Que trabalhamos a forma de modo a conter a energia que estamos a dissipar pela envolvente térmica e desenhamos o envidraçado de modo a conseguirmos captar a maior energia solar que conseguimos no inverno. Isto acaba por ser um jogo, ali entre estes dois fatores,
porque podemos ter, por um lado, uma forma se calhar muito eficiente, mas se esta forma estiver mal orientada, estamos no fundo a abrir vãos que não vão estar a complementar o nosso desempenho, se calhar até vão estar a agravá-lo, e aí sim temos que jogar com o fator solar dos vidros para proporcionar ou uma melhor ou uma pior absorção da radiação solar. E é por isso que eu acho que isto deve ser um conjunto e que deve ser tudo pensado de base, desde o projeto, porque uma das conclusões que cheguei, e uma da parte da investigação que eu estive a fazer, foi relativamente a isso, o que é o critério da forma ótima. Tem a ver com uma forma que perde a menor quantidade de energia no inverno, mas também consegue captar, através dos envidraçados, a menor quantidade de energia no verão, ou seja, estando ali a balançar, tudo dependendo de energias passivas, o desempenho do nosso edifício. Pronto, penso que respondi brevemente à tua questão. Eu, antes de ir a essa questão, acho que é importante aqui focar um aspecto. E o meu estudo acaba por mostrar isso mesmo. É que um projeto não é uma receita que depois seja aplicável igualmente para todas as localizações do país. Está ali nítido que não é. E essa mensagem essa é uma das mensagens que eu quero passar. Portanto, cada localização tem as suas próprias exigências. Portanto, não podemos pensar que agora temos uma receita e agora aplicamos aquela receita igualmente onde quer que seja na Serra da Estrela, seja em Bragança ou seja em Faro. Não é de todo. Eu, na minha investigação, acabei por analisar muitos aspectos. Eu tinha que me focar essencialmente nos Açores, mas houve efetivamente vários aspectos que eu procurei analisar, um dos quais precisamente a questão dos envidraçados, mas naturalmente tinha que estar limitado, não fugir muito dos Açores, nem... E por essa razão houve algumas particularidades que eu não analisei ao pormenor, analisei mais no caso concreto da horta, mas algumas situações que acabavam por não resultar em melhoria para a horta, ou pelo menos melhoria significativa, fui forçado a colocá-las de parte, porque senão não conseguia fechar o estudo. E efetivamente a questão, o teor de umidade nos Açores leva a que não é possível fazer milagres, nem tão pouco com os envidraçados, naturalmente. Poderá haver situações em que, num projeto de arquitetura que seja mais detalhado e feito mais à medida do clima, que se consiga obter naturalmente melhores resultados no balanço energético. Contudo, tenho dúvidas que face ao clima úmido dos Açores que nós consigamos ultrapassar a questão da eventual necessidade mesmo da desumidificação. Isto é, que as outras medidas consigam resolver tudo. Porque o ar-condicionado não o vai conseguir resolver, outras soluções não o conseguem resolver. Bem, teríamos que arranjar soluções que absorvessem a umidade, mas que absorvessem e nunca a devolvessem de volta, como acontece com o PCM, o Phase Change Materials, no que respeita à temperatura. Se nós usarmos para a umidade, temos aqui a guardar e depois não a mandamos de volta e ficamos com ela guardada. Mas na prática é isso que faz o desumidificador, tira a umidade, guarda e depois devolve-a para o exterior. Mas efetivamente haverá melhorias significativas em determinadas, usando determinadas medidas, e ali vê-se no caso da ventilação. A ventilação natural noturna leva a melhorias significativas em alguns casos. Alguns casos são suficientes para que, mesmo com aquele caso de estudo, acabe por passar nos critérios Passive House. Noutros casos, de todo, nem assim consegue. E a mesma situação ocorrerá no que respeita à alteração das características dos envidraçados. Poderá resolver numas situações, noutras situações isso não acontecerá, julgo eu. Não sei se há mais questões. Talvez eu aproveite enquanto... Está aqui uma, boa. Ou seja, os designers estão ativos na contribuição. Agradeço. É só uma curiosidade.
no caso dos Açores, não analisaram nenhuma situação de isolamento térmico pelo interior. Dadas estas questões das umidades, pronto, se não analisaram mesmo, ou se tem alguma informação nesse sentido que possa ser útil, porque é um caso mesmo excepcional. Eu conheço algum paralelismo dessas situações com situações americanas, com climas também semelhantes, em que há uma preocupação com as telas para vapor, quando é pelo interior, pelo exterior, os fatores de condensação, essas coisas todas. Sim, não foi analisada, não. Manteve-se a solução técnica que já estava prevista inicialmente, que era um ETICS pelo exterior, e não foi analisada nenhuma solução pelo interior. Só acrescento que a construção de conhecimento não para, não é? E das perguntas que aqui foram surgindo, eu não posso deixar de referir que, porventura, já precisamos de uma outra abordagem científica à questão do posicionamento do envidraçado, ou da sua proteção à radiação solar excessiva, ou das técnicas mais e menos vantajosas de ensombramento. E, de facto, isto é um processo que está, eu diria que está a iniciar-se e que está pujante neste momento em termos de produção de conhecimento. E gostava de dizer também que na Passive House nós já não nos preocupamos só com a energia, portanto já há outros requisitos de produção local de energia, de eficiência hídrica, já há também desafios para a complementaridade na produção local de alimentos, por exemplo, que tem a ver com outros modelos de certificação que estão a contaminar os desafios da Associação Passive House Portugal, ou seja, isto é um processo sem fim. Para terminar, e muito rapidamente, diria só que há coisas que são específicas do designer e da arquitetura. E, por vezes, a arquitetura, quando se vê constrangida com as dificuldades naturais de um sistema, tende a esquecer-se de outras valências do seu desempenho. É óbvio que a flexibilidade dos espaços complica a contabilização dos desempenhos. E tendemos a desenhar cada vez espaços mais flexíveis. Isso é resiliência em arquitetura. Ou seja, um arquiteto não pode deixar de ambicionar as coisas do costume, ou as coisas que faria quando não está a pensar Passive House. E aí sim entram muitos outros fatores no desenho. O que é aqui aliciante, e é assim que eu gosto de olhar com otimismo para estas coisas, é que se nós combinarmos os fatores todos, aumentamos a possibilidade de resposta positiva. Não aumentamos a nossa dificuldade, sim, mas a nossa dificuldade é um estímulo, não é? Portanto, aumentamos a possibilidade de respostas positivas. E o conhecimento, à medida que vai sendo apurado, só vai confirmando que as nossas intuições são mais ou menos positivas e que podemos explorar melhor ou pior este ou aquele caminho. Eu diria que aí é bem-vinda a contribuição de todos. O número de designers aumentou, está a crescer todos os dias, a vossa presença aqui é reflexo disso e, portanto, é com otimismo que eu olho para a condição do saber dentro do ambiente Passive House. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos nossos oradores. Eu passo a palavra para encerramento ao João Marcelino e ao João Gavião. Ok, muito obrigado a todos. Foram 2 dias intensos. Da minha parte, o feedback que obtive foi acima daquilo que eu esperava. Acho que todos sentiram isso. A próxima conferência vai ser em Aveiro, a 11ª conferência. Dar o feedback daquilo que ocorreu no Porto foi fantástico e nós estamos a desenhar eventos para o Porto e para Lisboa, que serão anunciados em breve, porque temos muitas pessoas a perguntar então quando é que vem em Lisboa. O convite também para a próxima conferência internacional, estejam presentes, vão ver possivelmente muitas respostas para questões que foram colocadas aqui, de outros profissionais no mundo que têm os mesmos problemas, e insistir na formação. Eu tive imensas pessoas a colocar questões e disse, estas questões são respondidas aqui e possivelmente as próximas formações do feedback que eu tive aqui de pelo menos 3, 4 empresas que disseram eu quero estar neste projeto do Passive House Center. E isto valeu todo o esforço destes 2, 3 anos que tivemos por labirintos que nem vocês imaginam, que eu não vou transmitir, mas que valeu e é fundamental este tipo de conhecimento de física dos edifícios para os clientes finais até saberem quais são as melhores opções
e deixarem-se daquela armadilha, isto é mais barato. Por favor, o que é caro é uma má solução. E o curso de designer, o convite, várias pessoas que vão avançar, um curso que acho que é fantástico para vocês, na relação de investimento do arquiteto e o feedback, que é modelar no SketchUp e rapidamente ter respostas, como vimos aqui alguns arquitetos, que a área de envidraçados, e vocês vão ter logo esse feedback e o balanço entre o inverno e o verão, rapidamente. Este curso está desenhado para começar no próximo ano. Este apelo, que é, ajude-nos a transformar esta realidade, o futuro só depende de nós. E só um apelo que é o seguinte, eu tento transmitir isso aos meus filhos: foca só em soluções, porque tu transformas-te naquilo que pensas. E possivelmente todos nós temos sido sujeitos a uma propaganda tremenda e acreditamos que não existe um futuro. E existe um futuro fantástico se todos focarmos naquilo que é fundamental, são soluções para todos. E, sobretudo, partilhar, e nessa forma de partilha tudo é possível e temos todos um futuro brilhante pela frente. E outro apelo que vamos lançar a sócios particulares. Nós, em termos de sócios de empresa, estamos muito bem. Em termos de sócios particulares, é uma pequena ajuda, são 75 € por ano. Mas nós oferecemos tanta coisa, como vocês viram hoje e ontem. Esses 75 €, se forem 100 ou se forem 200, quer dizer que transforma o nosso trabalho e conseguimos chegar ainda mais longe. Agradecer à organização deste evento, agradecer aos parceiros estratégicos, aos media partners, ao apoio institucional e à excelência da moderação. Muito obrigado a todos e até para o ano.